Então, vou voltar, hein? Voltei. Entrando no tema Spincel, quero alguém aqui para responder essa pergunta para mim. Qual é a diferença entre persuasão convencional e persuasão inteligente? Vou abrir a câmera aqui. E aí, galera? Quem não sabe, exatamente a resposta intuitiva, gente, usem a intuição. Bem, Pode Existe... chutar? Ah, então Fala, vai. Paulão. eu vou chutar, mas assim, pelo que eu entendo, lendo, né? Persuasão inteligente é você atender às necessidades do cliente, você ouvir o cliente e atender às necessidades dele, né? E persuasão, qual é a outra? É persuasão Persuasão convencional. convencional. Eu acho que é quando eu estou querendo convencer o cliente, enfim, do que eu acho que é melhor para ele. Enfim, sei lá, foi isso. Eu, Eu faria Faz isso. sentido, faz sentido. Você eu está no entendo que caminho. persuasão convencional é utilizar coisas normais para o cliente vivenciar. Então, eu coloco uma situação normal para o cliente vivenciar, e é inteligente é usar informações dele contra ele na hora de mostrar uma situação. Então, usar uma situação que ele entenda que faz sentido para fazer de uma forma mais inteligente ele aceitar a importância de ter a proteção. Boa, Rafa. Faz algum sentido, ó. Eu vou até ajustar do Rafa aqui. Quando a gente fala, usa uma situação comum, eu posso trazer um exemplo genérico, né? Então, eu estou ali dando argumentos para ele que o seguro de vida é importante, que ele precisa disso porque ele é pilar financeiro. Gente, a razão para se ter um seguro de vida, ela é muito óbvia, né? Para nós, obviamente, a gente trabalha com isso, mas para o cliente também, ele sabe que ele precisa, né? E um pouco do que o Rafa trouxe ali, e aí linkando com o Paulo, a persuasão convencional é você dar argumentos para convencer o cliente de que aquilo é importante para ele. E a persuasão inteligente é fazer com que o cliente chegue à conclusão de que ele precisa ter um seguro de vida. Fala, Beto. Acabei respondendo, né, Beto? Mas É, na minha opinião, Dani, eu acho que a persuasão convencional, você fica muito com o caráter de vendedor, né? E isso às vezes incomoda o cliente. Fala, porra, meu, o cara é vendedor aqui, sabe, chato, enchendo o saco. E a persuasão inteligente é quando você consegue usar as técnicas de venda sem parecer um vendedor chato, né? Fazendo as perguntas certas, conseguindo tocar o cliente, sensibilizar ele, mostrar para ele que ele realmente ele precisa daquele produto e que se ele não contratar ele está sendo negligente. olha, meu amor, já vou até anotar aqui os destaques, depois vocês vão votar para ver quem vai ganhar o livro, hein, gente? Mas muito bom, Beto. Vocês já ouviram, no vídeo ela vai falar sobre isso, mas vocês já ouviram aquela frase, pô, esse vendedor, esse cara, ele é muito bom, ele vende até areia no deserto. Vocês já viram isso? Agora vamos lá, um cliente do nível do nosso, vocês acham que ele gosta desse cara? Sabe aquela pergunta que eu sempre faço que incomoda na abordagem, que é: senhor cliente, você acha que é inteligente fazer tal coisa? O vendedor inteligente é aquele que, obviamente, ele consegue persuadir, mas de uma forma que o cliente ele só se dá conta depois de algum tempo que aquilo aconteceu e ele passa de fato a admirar vocês. Então, dentro da nossa, obviamente, existem vendedores e vendedores, mas aqui, para se ter sucesso no negócio, nós precisamos buscar, de fato, né, nos diferenciarmos da grande massa. Fala, Tomás. Dani, pegando esse gancho do Beto, né, falando sobre a questão de sentir ou não ser o vendedor chato na hora, eu tive uma experiência nisso porque eu estava entrando muito numa linha automática e eu estava esquecendo de quem eu era na hora de conversar com o cliente. Então, eu acho que a persuasão desse fato já começa desde o quebra-gelo. O cliente ele vai sentir que se você vai ser um vendedor chato nesse momento. Então, quando eu comecei a entrar numa linha automática, eu falei, opa, peraí, eu acho que eu estou indo muito robótico. E aí eu dei um passo para trás justamente para não ter essa sensação de que seria um momento chato, entendeu?
Muito bom, muito bom. O cliente ele não pode perceber que aquilo é uma técnica, gente. É aí que ele passa de fato a admirar vocês. Isso que o Tomás trouxe, ele também linka com um ponto que é super importante. A gente fala muito de conexão, a gente fala de rapport, né, da importância de se conectar com o cliente para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é despertá-lo, né, para a tomada de decisão de um seguro de vida. E aí eu queria perguntar uma segunda coisa: qual que é a diferença entre conexão comercial e conexão genuína? Eu acho que comercial, Dani, é quando fica aquela questão realmente só entre você e o cliente, comercialmente, não existe aquela profundidade de assuntos, aquela liberdade, o cliente que te liga, te manda uma mensagem e tudo mais. Então, eu acho que o comercial é quando você faz realmente o trabalho ali profissional, sem ter criado aquela conexão com o cliente que a gente sempre busca, né? Que mostrar para ele que ele não é só mais um, né? Que ele é o cliente, que ele é muito importante e que a gente vai estar sempre ali para ele, né? Eu tento criar muito essa conexão com os meus clientes, né? Muito De bom, meu amor. Você não estar só sempre tenta, você próximo. consegue, meu amor. Você está na convenção. Dani, Você é uma pessoa que, se tem uma coisa que você não faz, é tentar. Fala, meu amor. Dani, eu penso muito isso de uma forma, por exemplo, a gente tem produtos na MetLife, como em qualquer outra empresa, que nos pagam mais ou menos, entendeu? Eu tento deixar isso um pouquinho de lado na hora que eu estou fazendo essa anamnese, entendendo o que é que eu vou vender para o cliente. Entender efetivamente a necessidade dele, o que é melhor para ele, e não o que é melhor para mim, entendeu? Se puderem coincidir essas coisas, ok. Mas Maravilha. se chega à conclusão que pô, o melhor para ele é o que eu vou ganhar menos, eu vou fazer o melhor para ele, entendeu? Muito bom, Fê. Eu já vou deixar o Rê falar, mas isso daí é uma coisa legal. Quando eu era. Gente, o Mazuca, ele tem fogos atrás dele. Ele é muito louco, cara. Feliz ano novo, meu Você vê que o amor. coração tá Você é, bombando, né? Tá você abrindo é para tudo que é lado. maravilhoso. Derruba ele, Eu te Henrique. amo. Mas isso que o Fê falou é interessante, porque quando eu era consultora, nós tínhamos uma, eu não lembro qual que era o nome dela, mas ela era uma consultora de campo, né? E ela vira e mexe, ela vinha sentar conosco para falar um pouco sobre o nosso negócio. E ela me perguntava o seguinte: qual que é o produto que paga mais comissão? Gente, juro pela saúde dos meus filhos, cara, eu não faço a menor ideia. Eu não sei, não sei. Ah, mas isso é bom ou ruim? Às vezes a ignorância ela é uma bênção, porque não tem como. Quando a gente sabe, cara, o nosso cérebro ele vai tentar tendenciar, né, nos tendenciar a levar aquilo que é melhor para nós. Isso faz parte. A gente também tem que se dar bem. Então, esse ponto que o Fê falou é super importante. Quando a gente não cria amarras para fazer aquilo que é bom para nós, automaticamente a gente se abre ali para uma conexão genuína com o cliente e realmente estar ali com a mentalidade de ser um facilitador e resolver um problema para ele, né? Então, muito bom, Fê. Fala, Renanzinho. Tá chegando com tudo, 48 E visitas aí, marcadas pessoal, para a tudo bem? próxima semana. Você é louco. Bom, Fala, meu parece amor. óbvio, né? Mas é natural a gente seguindo um script passar a ser muito frio, né? No que a gente está nas nossas conversas. E o cliente percebe isso, né? Ele vai perceber que ele é, putz, só mais uma pessoa que o cara ligou hoje ou que ele está conversando hoje, né? Então, essa questão do genuíno, ele entender que a gente está de fato interessado na vida dele, né? Que é o que a gente sempre fala, putz, cara, saber, pô, o cara sabe o nome do meu filho, o cara sabe a idade do meu filho. Putz, o cara, ele casou agora e ele sabe do que eu tô falando, né? Então, a gente fazer a lição de casa, né? Na medida que o tempo vai passando, talvez isso fique um pouco mais difícil, mas é um trabalho fundamental porque que é o que vai trazer essa conexão genuína que você falou aí. Faz sentido? Maravilhoso, meu amor. Você acabou de casar e você já quer. Faz sentido. Olha, dando pré-fechamento em mim. Eu mereço. Só me falta essa. Os Faz todo cacoetes já, sentido, já, meu. já, já fica gravado já. Só tem uma coisa, o Renan acabou de casar e ele quer ler livro, amor. Você tá em start, não dá para ler livro, não. Você segura as respostas aí.
Bom, vamos lá. Esse ponto é importante, até que o Renan comentou, e para nós comerciais, óbvio que a gente gosta de gente, senão a gente não faria o que a gente faz. Mas a gente tem uma tendência a querer vender, a querer encantar o cara todo tempo, e muitas vezes nesse momento a gente para de ouvir o cliente. Então, para nós, é um exercício diário, a cada reunião, você tem que fazer ali a sua meditação e falar assim, meu, aqui eu estou de corpo e alma e orelhas para ouvir o meu cliente, só isso. E é um exercício de fato que eu confesso que para mim nunca foi fácil, continua não sendo, mas a gente precisa chegar nesse nível. E até um pouco do que o Renan comentou, desse interesse genuíno, quando a gente pensa em rapport, que está atrelado, não tem jeito, a conexão e tudo mais, a gente tem aquela conexão, aquele rapport superficial, que é, quantas vezes a gente já entrou no elevador com alguém e falou assim, pô, tá frio hoje, né? Pô, tá calor, né? Pô, o Palmeiras ganhou ontem, deu uma lavada no São Paulo, né, ontem. Super. Ó, o Ricardo, não gostou. Eu adorei. Cara, não entendo. Agora, quando eu ligo para um cliente, eu me preparo para ligar, eu pesquisei quem é a empresa dele, o que a empresa dele faz, há quantos anos a empresa dele está no mercado. Pô, Dani, mas eu tenho que saber isso antes do ABFone? Se necessário, gente, sim. Porque se o cliente ele não entender que você é diferente da grande maioria, dificilmente ele vai te escutar. E aí, só para a gente não entender muito, alguém me responde aqui, ó, que tipo de problema o nosso produto resolve? O do cliente. Que tipo? O do cliente tem que resolver. Que tipo de Nós problema? resolvemos o... É um problema trivial? Que tipo de problema? É o risco. Nós resolvemos o risco, Financeiro. imprevisto financeiro dele. Então, a gente resolve um problema financeiro que, de uma certa forma, cascateia ali num problema familiar, num problema emocional, num problema psicológico. O que a gente faz é importante pra caramba, A certo? gente protege a família do cliente, né? A gente protege o que ele tem de mais importante. É o Isso. bem mais precioso dele. E quando a gente Uau. pensa em vendas, pessoal, o cliente ele tem basicamente, em qualquer tipo de tomada de decisão no que diz respeito a comprar ou não um produto, ele tem sempre dois tipos de motivação. A motivação do desejo de ganhar, que está ligado ao prazer, e a motivação do medo de perder, que está ligado à dor. Vocês concordam com isso? Só parar para pensar, qualquer coisa. Pô, ontem eu fui, sei lá, na Kiko e gastei R$ 300 em maquiagem. Não tenho dor, eu não tenho medo de perder, eu tenho desejo, eu tenho prazer de estar mais bonita, de ter, enfim, né, de poder me arrumar. É o desejo de ganhar. O nosso tipo de, o que a gente vende, eu preciso despertar no cliente. O desejo de ganhar, o prazer ou o medo de perder? Medo de perder. Medo de perder. Muito bom. E aí, ó, queria fazer uma provocação aqui para vocês. Qual que é a diferença entre um consultor de 100 mil de PA, ou em sei lá, na carreira dele ele tem ali 100 mil de PA pago, e do consultor de 150 milhões de PA? Quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Com certeza, a conta bancária já é a primeira diferença que a gente vê, Público. né? Público, Dani. É o Só desejo de ganhar público. que difere um do outro. Também, Eu, público eu difere um acho, do outro. eu acho que no mesmo, Experiência. O cara que já vendeu 150 milhões de PA, com certeza, ele já passou por muito mais objeções e dificuldades do que um que vendeu só 100 mil. Mas quem vendeu 150 milhões quis vender, né? E quis de verdade, né? Muito Ele, bom. Fala, ele se dedicou ali para aquilo, né, o Brunão? ele E quis. fome. Esse cara tem fome. Pois é. E aí, Humilde, João? faminto e o mais trabalhador da sala. O tempo É todo. isso aí. Muito bom. eu acho que mesmo no mesmo público, mesmo com a mesma fome, uma grande diferença é a coragem de dizer o que tem que ser dito e de fato atender a necessidade do cliente sem pensar com
próprio bolso. Então, pensar no bolso do cliente e não ter medo de incomodar é forte, né? Mas de criar desconforto, vai. Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá. É óbvio, né, que um cara que tem 150 milhões de PA, ele deve ter bastante tempo ali de experiência no negócio. Então, ele já viveu muita coisa. Mas vamos pensar o seguinte: quando a gente entra nesse negócio, quando a gente passa pelo treinamento, é entregue ali as principais objeções, certo? De ABFONE, de fechamento. Alguém aqui já encontrou uma objeção, óbvio, uma vez ou outra, mas é comum a gente encontrar objeções que nunca nós vimos em nenhum material do mercado de seguros? Difícil, né, gente? A maioria já está mapeada. E aí é onde a gente para pensar que muitas vezes o preparo e o estudo, ele pode fazer com que vocês vençam o tempo. Se vocês se prepararem, vocês podem chegar num nível de conhecimento que alguém que não se prepara precisa passar anos vivendo aquilo e vivenciando aquela situação. E aí, um pouco do que eu perguntei hoje de manhã no grupo, isso está atrelado exatamente a esse nível de preparo. O cara que vende 150 milhões de PA, o cara que vende 1,5 milhão de PA, o cara que vende 2 milhões de PA no ano, esse cara, ele se prepara muito mais do que qualquer um. Vocês concordam com isso? Esse cara, ele não tem um modus operandi intuitivo. A intuição, para algumas coisas, ela funciona. Para um processo de vendas, é perda de tempo. Gente, a gente precisa se preparar. A gente não pode chegar na frente do cliente sem saber como é que a gente vai conduzir, o que eu quero saber desse cara, qual que é o meu objetivo ali naquela conversa. Eu preciso ter um objetivo claro. E dentro do nosso negócio é despertar nele a dor para que ele tenha o desejo e a motivação de comprar. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a única diferença entre um consultor e outro é que muito provavelmente, ele se prepara e ele trabalha de forma menos intuitiva. E aí, para poder rodar o vídeo, qual que é a diferença entre um cliente de 100 mil de patrimônio e de 150 milhões de patrimônio? Algum deles não tem dor? Diferença nenhuma, os dois têm a mesma necessidade, o mesmo risco e correm os mesmos imprevistos. Fala, Bru. Não veio o som. Perfeito, Beto foi certeiro no Você que tá O que a Bruna está dizendo é que é o tamanho da necessidade que muda. Essa é a diferença. Mas a necessidade, ela existe, certo? Existe, para ambos. As perguntas mudam para um perfil e para o outro? Não. Não? Então, vocês estão me dizendo que vocês vão sentar na frente de um cara de 150 milhões de patrimônio e, de uma certa forma, a espinha dorsal, as perguntas, elas podem ser as mesmas? Ah, não, aí não. Amor, aí sim, vocês conhecem essa mulher aqui? Conhecem? Quem ainda não conhece, a Bruninha conhece, o Rui, o Tereu, a gente já foi lá no treinamento dela. Essa mulher é a mulher de 150 milhões de PA. E aí foi muito interessante, porque assistindo, né, eu assino ali a plataforma dela, eu pude perceber que as perguntas que ela faz no dia a dia dela, gente, são exatamente as mesmas que a gente aprende aqui. O que muda? Ela não muda a forma dela de trabalhar para atender o cara de 150 milhões de PA. Isso é uma coisa que vocês precisam acreditar. A gente não tem que mudar a nossa postura, a gente não tem que mudar a nossa forma de incomodar, a gente precisa fazer o nosso papel, que é encontrar a insatisfação desse cliente. E aí eu quero colocar um pedacinho aqui do vídeo, que ela fala algumas coisas interessantes. É um vídeo longo, depois eu trago em outras situações, mas algo que fala exatamente sobre esse momento, né? E, obviamente, sobre o tema aí de spin cell. Deixa eu dar play aqui. Tá sem áudio. Tem áudio. Peraí, tá sem áudio? Peraí.
Só um minutinho. Agora caiu o vídeo. Vou voltar. Minuto 13. Ele ativa nessa ouvindo? pessoa. Por exemplo, eu vendo seguro, né? O meu produto principal é proteção financeira, que a gente pode chamar assim de uma maneira mais simples de seguro de vida. O seguro de vida, você acha que as pessoas têm prazer de comprar? Elas não têm prazer de comprar. Elas compram pela dor, pelo medo. Elas não compram pelo prazer de ganhar, mas pelo medo de perder. De perder o quê? De perder dinheiro, de perder a saúde, de perder a vida, de deixar outras pessoas numa situação mais difícil se ela não estiver aqui. Então, a ativação desse tipo de produto, dessa venda, mexe com esse tipo de sentimento. Então, esse é o começo de tudo, porque baseado nisso, você começa a construir o seu raciocínio de como ir para uma próxima etapa, que a gente chama de reconhecimento das necessidades. Aí, eu vou falar uma coisa que eu falei no treinamento hoje de manhã, né? Que eu dei um treinamento para uma equipe, tinha mais ou menos umas 30, 40 pessoas, e eu falei isso para eles, eu falei assim... gente, às vezes a gente acha que vender é a gente ficar explicando tudo que a gente faz, né? E ficar dando um monte de argumento e um monte de motivos para a pessoa comprar aquilo que você vende. Isso é um tiro no pé. Sabe por quê? Porque está comprovado que a melhor maneira de você identificar uma necessidade em alguém não é você afirmando que essa pessoa tem uma necessidade. É você fazendo perguntas inteligentes para que ela entenda que ela tem essa necessidade. E aí a gente entra na primeira etapa da venda, que é o reconhecimento da necessidade. Quantas vezes eu fiz reunião com um cliente que achou que não precisava? E à medida que a gente foi conversando e que eu fui perguntando algumas coisas, e tem técnica para perguntar as coisas da maneira correta, na ordem correta, com a intensidade correta, o que eu estou falando está escrito nesse livro aqui, ó. Alcançando Excelência em Venda para Grandes Clientes. Esse livro ensina técnicas de pergunta para cada fase da venda. Então, a primeira fase é reconhecimento das necessidades. Então, esse reconhecimento das necessidades é para o cliente reconhecer a necessidade. A nossa função é ajudar ele a reconhecer. E aí, sabe o que a gente faz? Sem preparo, começa a falar todos os benefícios do seu produto. Não, porque o meu produto faz isso, porque eu resolvo isso, porque o meu serviço faz isso, porque é o melhor do mercado, porque é melhor do que o concorrente, por causa disso e daquilo. Mas quem disse que a solução do seu produto é o que o cliente precisa naquele momento? Quem disse? Pode ser uma solução para outra pessoa, ou pode ser que a solução que ele esteja esperando nem seja essa. Seu produto às vezes tem 20 benefícios e você quer falar os 20, mas se você soubesse o certo, o único que faria o cliente comprar, você teria economizado 19 argumentos, não teria se passado como aquele vendedor que fala demais, que argumenta demais para poder vender, né? E você iria direto no ponto para sanar uma necessidade específica e atender a necessidade daquele cliente naquele momento dentro do contexto que ele está. Então, nessa fase de reconhecimento das necessidades, que é a primeira etapa do processo de vendas, esse é um processo de vendas consciente, tá, gente? Eu tô falando aqui de um nível de venda de altíssima qualidade. Não tô falando de uma venda de commodity, de uma venda de um produto comum ou uma venda que o cliente mesmo já compra o produto porque ele sabe que ele precisa. Tô falando mais de vendas consultivas, onde a gente precisa construir esse processo com ele, sabe? Então, no reconhecimento da necessidade, Dani, mas então como que eu descubro isso? Aí a gente tem 4 tipos de pergunta que a gente pode fazer para esse cliente. Perguntas de situação. Você sempre vai começar com as perguntas de situação. Então vamos lá, eu estou na primeira reunião com o cliente, eu já estou dando uma aulinha aqui, tá? Estou fazendo um esquenta aqui com vocês, porque eu tenho ainda 1 hora até a minha próxima reunião. Eu vou usar aqui os minutos que tem para essa live, que eu acho que... Ah não, mas ao vivo, né? Ao vivo é 1 hora que fica. Bom, tudo bem. Eu vou então fazer um esquenta aqui de um pouquinho, de um pedaço que eu vou falar do treinamento, mas é uma parte muito pequena, porque a aula vão ser de 3 horas. Então eu vou dar tipo um spoiler, mas é uma parte muito importante que pode te ajudar.
Então, quando a gente está nessa primeira etapa, eu estou com o cliente a primeira vez. Aí alguém me recomendou, eu cheguei na frente dele por algum motivo, e agora eu preciso identificar qual a relação a gente vai construir, porque eu tenho uma solução e eu tenho um cliente na minha frente. E como que eu identifico que esse cliente tem um problema e que a minha solução é a melhor que ele pode ter? Porque pode não ser a melhor, ou pode não ser para esse momento. Então, a relação que a gente vai construindo de confiança e de credibilidade desde o primeiro contato, nada mais é do que uma ajuda. Oi, Fê, tudo bem? Deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas que estão entrando, porque é muita gente. Dani, Nome dá do oi. livro que eu mostrei, Osvaldo, esse aqui, ó. Alcançando Excelência em Venda para Grandes Clientes, Método Spin Selling, do Neil Hackerham. Esse é o meu livro que eu mais li na vida sobre vendas. Ó, ele tá todo grifado aqui, tá todo cheio de marcações. Eu vou mostrar para vocês dentro dele como que é. Eu tô falando dele agora, viu, Osvaldo? Dando umas dicas aqui, ó. Ele tá todo grifadinho, tá vendo? Que eu vou anotando com lápis e às vezes eu faço um resumo. Eu pego uma folha mesmo em branco. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. E eu vou escrevendo na folha. E eu vou explicar por que eu fiz isso. Porque antes de eu ter esse livro, gente, eu gosto de falar, né? Como vocês podem ter percebido. Então eu tinha uma tentação, que na realidade, eu vou falar, eu acho que é uma tentação de todos os vendedores ou das pessoas que se comunicam bem, que é desatar a falar. E aí a gente já se conecta com o cliente, a gente já conta história, ele já fala, a gente já fala, e a gente já começa falando do que a gente faz e a gente não para de falar. E aí termina a reunião, o cliente fica assim, ó, a reunião inteira, mostrando, né, que tá achando super interessante, e aí você fica entusiasmado, que você fala assim, nossa, ele adorou. Gente, eu passei tanto por isso já. Vai fazer 8 anos, são 15 anos trabalhando na área comercial, mas os últimos 8 anos bem intensos, né, na Prudential, que é uma empresa muito grande, que eu tive que aprender muitas coisas. E que eu sofri também em vários momentos que os resultados não vinham do jeito que eu gostaria. E eu vi que era falha minha no processo. E aí o cliente está a reunião inteira, você está achando que ele está amando, que ele está achando o máximo. Aí você, no nosso caso, que a gente sempre faz 2 reuniões, vai pro projeto, apresenta, o cliente não fecha. Você fala, não é possível, mas ele foi tão gente boa. Nossa, mas ele demonstrou que gostou tanto de mim. Por que não tá dando certo? Por que ele não fechou? A gente não sabe nem responder por que o cliente não comprou. Mas porque a gente falhou em alguns processos. Então, volto pro meu raciocínio. Gente, isso já aconteceu com vocês alguma vez? É raro, mas acontece sempre? Alguém já viveu isso? Sabe aquele cachorrinho que fica atrás no carro aqui, ó? Aquele no taxista que fica fazendo assim, ó. É o cliente. A gente Muito, falando. Hã? muito, já aconteceu muito. Aconteceu muito. E a gente fala, e a gente fala, e a gente fala, e a gente fala da MetLife, e aí a gente fala, a gente fala, a gente fala, a gente fala, a gente fala. Chega no fechamento, o cara não fecha. Sempre digo para vocês, se nós tivermos pouco tempo na frente do cliente, encurtem, façam perguntas. Olhem as ADNs dos fechamentos que vocês têm na próxima semana, que eu tenho certeza que todos os fechamentos vão estar de segunda a quarta, né? Para poder valer 2 gols. Olhem os fechamentos e vejam as respostas que vocês anotaram sobre as perguntas que vocês fizeram. Quando eu era head, eu tinha minha unidade, eu pegava ali as ADNs dos meus consultores, eles falavam, não, esse aqui vai fechar certeza. Eu olhava, tinha o quanto ele ganha, o quanto ele gasta, o quanto ele paga de escola. E eu falava assim, se esse cara fechar, eu entrego o meu cargo. Ele não vai fechar. O que você sabe dele? Não, eu sei que ele... O que ele faz? Gente, às vezes a gente sai da reunião, a gente não sabe nem o que o cara faz. Não é? E não é para a gente sofrer e se martirizar. Isso é comum. Mas olha que interessante. Eu trouxe a Dani porque eu conheço a campeã da MetLife, que foi, inclusive, eu que formei. E ela é uma especialista em fazer perguntas. E aí, para para poder validar a nossa tese aqui, eu vejo que a Dani também. Quando a gente vê o tanto que ela leu e que ela marca, e que ela estuda, e que ela anota, e que ela escreve, a gente para olhar e fala assim, poxa, quanto tempo eu não estudo o meu processo de vendas?
Há quanto tempo eu realmente não me aprofundo e saio do piloto automático? Fala, Ri. Acho que essa questão da pergunta, né? E, puta, no ADN ali é bem completo, bem completo. A gente às vezes não faz pela correria, pelo tempo curto da reunião, mas tem uma perguntinha ali na segunda página, né? Quando você, pô, de cara, para quem é casado, evidente, né? Fazer a pergunta: quando que você comemora a data de casamento, né? Com a sua esposa? Cara, essa pergunta, ela pode mudar todo o rumo da abordagem. Ela pode trazer gatilhos ali mentais para o cara, pô, bons ou ruins. Ela pode te direcionar para onde que o cara vai ter realmente uma dor. O cara, quando não sabe ali, você consegue dar uma brincada com ele. É uma pergunta, cara. Imagina se a gente conseguir fazer todas que estão ali, né? Pegar aquela ADN cheia, bonita, cara, toda rabiscada. Aquilo ali, pô, Depois eu que vou é, mandar para vocês uma DN top. Você olha, não tem espaço, gente. é Tá tudo delícia. anotado, tá rabiscado, tá tudo bagunçado, e depois você tem que ficar olhando aquilo e tentando lembrar o que que era, por que que você anotou aquilo. E Gente, porque se isso acontece é... o pior, né, Dani? Se acontece o pior, que é o cara não fechar, você esgotou as possibilidades. Você não Exato. fechou porque você foi perfeito. Você foi negligente às vezes, né? Você não pegou ali o motivo do cara. Exatamente. Fala, Bruninha. Ai, amor, não tá. Acho que seu áudio Fala tá aí, zoado. fala aí. Mas fala que o Ricardo É, repete. Ah, foi, agora foi. que é fazer também a questão do. Deixa eu ver. Quando você vai fazer as perguntas, para reversão de cancelamento também. Ah, tá. Para reversão de cancelamento também é fundamental, porque em algum momento você vai esquecer. Se você Muito, tem a ADN guardada, é arma na É mão. isso. Boa. muito. Gente, ADN é impossível fazer uma reversão de um cancelamento se você não tiver uma ADN. É impossível. É impossível. Então, e ali, gente, tem tudo. Às vezes o consultor fala, mas eu preciso perguntar isso. Eu falo, cara, uma empresa de 155 anos, ela montou um material. Vocês acham que ela coloca uma pergunta ali aleatória? Hoje acordei e vou colocar essa pergunta aqui só para perder o tempo do cliente. Cara, tudo que está ali é importante. E aí eu convido vocês a revisitarem as ADNs de vocês e a partir dessa semana não se permitam sair de uma abordagem sem, de fato, ter ali um nível de argumentação, um nível de resposta, um nível de anotação que vai ajudar vocês no momento do fechamento. Saiam do piloto automático, o piloto automático não fecha. O esforço é exatamente o mesmo. E a sensação, eu acho que o que mais nos tira do eixo e deixa a gente chateado quando a gente não consegue fechar uma venda, não é pelo não. Cara, o não faz parte. A gente fala não o dia todo, o tempo todo. Mas o que deixa mais a gente chateado é saber que talvez a gente não tenha feito o nosso melhor ali. E a gente não tenha aplicado tudo o que a gente precisava. Quando a gente entra na questão do spin selling, as siglas, elas trazem exatamente essas situações aqui. O S, que é o primeiro nível de pergunta. Imaginem como uma camada. A gente começa ali pela camada superficial. O que é a camada superficial? É tudo aquilo que envolve a situação do cliente. Por exemplo, o que ele faz, se ele é casado, se ele tem filhos, se ele tem dependentes financeiros. A situação, o contexto geral. Legal? Depois a gente vai entrando um pouquinho mais. Problema. Depois que eu entendo a situação, e por que as coisas têm que ser nessa ordem? Porque se eu não entendo a situação, eu não tenho como direcionar perguntas inteligentes para fazer com que o cliente identifique o problema dele. Quando a gente faz perguntas que remetem a problema, eu ajudo o cliente a identificar as suas dores. Ele identificar as dores dele. Não sou eu apontar. Depois eu aprofundo um pouquinho mais. Implicação. Eu apresento para o cliente as consequências dele não resolver esse problema. E, por fim, eu mostro o cenário ideal, né, utilizando a minha solução, mas de modo que ele conclua sozinho o que é melhor para ele. Alguém me fala aqui uma pergunta.
que tem ali padrão, pô, toda abordagem eu faço esse tipo de pergunta. Faço essa pergunta aqui. Uma pergunta, Ninguém... Dani, que eu sempre faço numa abordagem. Qual é o percentual que o cliente eu colabora pergunto- com manutenção da casa, do custeio da casa, da família? Legal. Qual que é o pergunto- percentual de responsabilidade? Gente, aí, ó, só para a gente contextualizar aqui, essa pergunta, ela é uma pergunta de situação, problema, implicação ou necessidade? Situação. Perfeito, situação. Eu vou entender ali, né, o percentual ou de responsabilidade ou do quanto ele direciona para o padrão de vida. Fala, Gabi. Eu pergunto como que seria se ele não voltasse para casa. Ótimo. O Como que que a família seria? dele faria se um dia ele saísse para trabalhar e não voltasse para casa? Luciana Isso é pergunta, eu uma... não perguntei ainda não. Essa é Eu boa, ainda essa é fico boa, meio... Brunão. Mas a Luciana vai direitinho, igualzinho. É a experiência, amor. A experiência vai. Mas tem que treinar, tem que ter coragem. O João falou um ponto aqui importante: coragem. Isso aqui é para corajosos. Gabi, essa pergunta, ela é uma pergunta de situação, de problema, implicação ou necessidade? É uma situação, eu acho que é uma pergunta de problema, né? Porque Muito bom. geraria o problema para a família dele, né? Ele não voltou para casa. Então, além de Perfeito. todo aquele emocional e tudo mais, que é o primeiro impacto, existem os outros fatores que vêm em uma cascata muito rápida. Muito bom, perfeito. Ô, Problema. Dani, esse Fala, não seria Beto. uma implicação? Então, eu até vou. O que a gente pergunta é: se você não voltasse para sua casa, como que ficaria a sua família? É um problema. E aí ele vai responder alguma coisa e você pode dar sequência. A sua esposa, ela teria condições de manter o padrão de vida? Ela teria condições de manter os seus filhos na mesma casa que eles estão hoje? Aí a gente entra na implicação. Os seus Certo. filhos, eles teriam condições de seguir estudando no mesmo colégio que eles estudam hoje? Não. E como é que você se sentiria com relação a isso? Né? Então, a gente vai o quê? Aprofundando. Isso é importante, gente, porque normalmente a gente começa a fazer ali algumas perguntas e a gente para na superfície, a gente para na situação. Por quê? Porque a gente tem medo de ir além e incomodar o cliente, certo? Só que o grande fato é que o cliente ele só compra se ele sentir esse incômodo. Então, eu diria que não é inteligente não se aprofundar. Uma vez que eu entendi a situação, eu tenho que fazer ele identificar o problema e a implicação disso. Porque aí o meu produto, ele passa a ser um produto, o cliente ele passa a enxergar o meu produto como uma necessidade. Fala, Ruita. Você fechou. Você abriu e fechou. Solta aí. Oi, Dani, uma pergunta que eu sempre faço e eu gosto ali que eu faço o cliente se colocar na situação de preocupação. E eu pergunto se ele tem plano B para aquela situação que eu coloco ele, né? E aí ele fica muito Perfeito. pensativo e a maioria das vezes ele responde que não. Muito bom. E ó, isso aí é importante, gente. Dependendo da resposta, por isso que a gente não pode chegar ali na frente dele com um questionário pré-formatado, porque eu não sei qual vai ser a resposta dele. Pode ser que a próxima pergunta na tela do meu computador seja uma pergunta totalmente diferente, que não tenha nada a ver com o contexto da resposta dele. Eu tenho que estar ali para. É uma conversa, tem que ser uma conversa. E aí, só que ao mesmo tempo, eu também preciso fazer perguntas que me protejam. Como assim me protejam? Que de uma certa forma eu já consiga mensurar qual que vai ser a resposta, senão eu me coloco ali numa situação vulnerável. Qual que é seu plano B? Normalmente, peraí, já vou liberar, só para não perder aqui o raciocínio. Qual que é seu plano B? Normalmente os clientes falam o quê aqui? Quando eles têm uma aplicação, um valor investido, o que ele fala? Ah, eu tenho minha reserva, já estou Legal. E aí, o fazendo que aí a gente pergunta? quanto tempo essa reserva daria? Te amo, amor. Legal. Poxa, senhor cliente, você tem uma reserva bacana. E essa reserva, ela manteria por quanto tempo o seu padrão de vida? Aí ele vai trazer 1 ano, 6 meses, 10 meses. O que ele está identificando? A implicação desse problema. Ele achou.
Você fez, você jogou o problema, o cérebro dele já trouxe uma resposta ali. Pronto, não tem problema. Aí o consultor, desculpa, bundão, ele corre. Fala, é verdade, pô, o cara tem investimento. Pô, não faz sentido, ele não precisa de seguro. Aí você pergunta, quanto tempo esse investimento ele manteria o seu padrão de vida? 6 meses. Perfeito. E depois? Qual que é seu plano B? Não, mas depois eu não tenho. Aí ele chega até a gente esgotar as respostas. Fala, Ri. Essa questão, puta, o Ritter até antecipou um pouquinho, mas quando eu chegava, né, nessa questão, né, de cliente ali com dinheiro, pô, legal, que bacana. Mas quanto tempo você demorou para acumular o que você tem hoje? Aí o cliente já dá ali, pô, não, uma vida inteira, né? Trabalhei muitos anos, né? Não sei o quê. Pô, legal. Vamos colocar aqui no papel, né? Aí eu mostro para ele ali. Bom, você tem um padrão de vida de 20 mil reais. Você tem guardado 1 milhão, né? Se amanhã não entrasse mais nada, quanto tempo duraria? Eu faço a conta com o cara. Que tem muita gente que precisa ver que vai Uhum. durar pouco tempo. Precisa ver que se Parece tiver muito, ali, né? Mas são 4 anos nesse exato, caso aí do Ricardo. exato. Então, o cara precisa ver que são 4 anos, que passa assim. Ele precisa ver que na ausência dele as contas vão continuar. Então, ele precisa ser lembrado ali e ter a sensação, isso acho que mesmo na abordagem, né, principal, é que não é suficiente. Não é suficiente. Não é. E mesmo que ele seja um cliente de 10, 20, 30 milhões de reais, né, de patrimônio, o dinheiro acaba. O dinheiro acaba, né? Então, eu batia muito nisso, que é justamente um fator ali que me ajuda muito a mostrar o cenário para ele, porque o cara, Muito bom. ele não sabe. Ele acha que ele não tem a necessidade, né? E nessa linha do Ricardo, a gente tem ali, gente, quem saiu do GA agora, só vocês olharem o script de primeira visita. Quando a gente começa a fazer essas perguntas, tem lá. Se o cliente disser que ele tem reservas, você vai perguntar: quanto tempo você levou para formar essas reservas? Tanto. Por quanto tempo essa reserva ela manteria o seu padrão de vida? X. E depois, como você resolveria esse problema? Fica aquela dúvida. O cara fala, puta, não resolveria. Aí você dá aquele final. Como você se sentiria sabendo que em 2 anos, em 6 meses, você dilapidaria um patrimônio que você levou 20 anos para construir? Qual que seria o seu sentimento? Impotência, raiva, nervoso, pânico, depressão? Legal. Aí eu trago. Se eu te disser que a minha ferramenta ela é capaz de resolver esse problema, você gostaria de conhecer? Faz sentido para você a gente falar mais sobre isso? O cara tá o quê? Aberto, gente. Mas eu não vou até o fim. Fala, Babizinha maravilhosa. Isso também me remeteu aqui a uma lembrança de também fazer um bom trabalho. Porque muitas vezes você vai olhar uma pólice, a pessoa tem já a proteção. Isso não significa que você não pode fazer o seu trabalho ainda assim. Eu já peguei um médico, até comentei essa abordagem várias vezes com a equipe, e ele tinha, né, uma proteção de cirurgião, né? E ele tinha uma proteção de 500 mil de invalidez. Um cara que tinha 50 mil de padrão de vida. E aí, ele não queria muito que eu mostrasse aquilo que eu tinha a oferecer além do que ele já tinha, mas ali, vendo o medo, de repente, do outro consultor realmente trazer a necessidade, eu vi a minha oportunidade. E aí eu falei para ele, mas doutor, vamos fazer conta? 500 mil de invalidez, o doutor vai ficar inválido apenas por 10 meses ou vai reduzir o padrão de vida para 5 mil reais? Nessa hora, ele recebeu uma bomba na mesa e foi ali Maravilhosa, que eu gente. levei ele. Muito bom. Os 5 mil reais vocês entenderam, né? 1% ali aplicado vai render 5 mil. E aí? Qual que é a sua escolha? Você segura por 10 meses ou você vive com 5? Maravilhosa, Babizinha. Gente, muito, muito bom. Ó, a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, algumas perguntas e eu vou mandar no grupo também da Gorila. Mas olha que interessante. Essas são as perguntas, cara, que a Dani, olha isso, acho que é mal de Dani, hein?
que a Dani faz para os clientes dela, para qualquer cliente dela, para o de 150 milhões de patrimônio e para o de 150 mil de patrimônio. Se vocês acharem alguma semelhança com o que a gente tem no nosso material, vocês podem falar, tá? Pergunta de situação, bem rápido. É o momento que a gente tem ali de identificar o cenário, o contexto que o cliente está inserido. São perguntas superficiais. Eu preciso saber isso antes de me aprofundar, tá? Então, eu vou perguntar, por exemplo, se ele tem filhos ou outros dependentes financeiros. Se eu for um excelente consultor, eu já chego sabendo, mas tudo bem, se eu não cheguei sabendo, a gente pergunta, antes de qualquer coisa. Qual que é a profissão, se ele é dono da própria empresa? A gente já pode até, né, e seguir, se aprofundar um pouco mais, mesmo sendo situação, se ele tem sócios, se ele é único sócio, se ele atua diretamente no negócio, se não, ainda é contexto, cenário, eu preciso saber com que bicho eu estou lidando. Se é um cara que eu posso bater, se amanhã ele não vai na empresa, ele vai ter uma queda de faturamento, ou pode ser um cara que vai me falar que ele nem passa pela empresa, ele só recebe a grana, porque ele já tem uma estrutura que permite a ele isso. As outras perguntas, elas seriam completamente diferentes, por isso que eu não posso ter um questionário na minha abordagem. Se ele costuma fazer viagens longas, ela colocou aqui, se ele tem algum problema de saúde, se os filhos dele estudam em colégio particular, quais tipos de proteção ele conta hoje, por que proteger a renda dele seria importante para ele. Gente, perguntas de situação. Quando nós vamos para perguntas de problema, um pouco aí do que a Gabi trouxe, do que vocês trouxeram. Vamos lá. Quais seriam as consequências para a sua família se você, por razão de saúde ou acidente, perdesse a sua capacidade de gerar renda? De uma certa forma, é a mesma coisa que a gente pergunta, né? Por exemplo, se por algum motivo você não pudesse mais gerar renda, como que ficaria a sua esposa? Como ficariam os seus filhos? Como é que ficaria o seu cenário? Mesma coisa. Você está preparado para a possibilidade de ser acometido por algum problema grave? Em outras palavras, você tem algum projeto financeiro que te proteja contra um imprevisto? Mesma coisa. Isso está na nossa apostila. Exatamente igual. Ah, não, mas o cara é muito grande, eu não vou fazer essas perguntinhas. Gente, vocês não vão vender para esse cara. A única diferença entre o problema de um cara pequeno e um cara grande é o tamanho do rojão. Porque o rojão, ele é o mesmo. A única diferença é o tamanho. E o tamanho da rede que ele tem. Você realiza exames regularmente, pode ser um problema. De 0 a 10, quais são as possibilidades de sofrer um acidente nos seus trajetos? Gente, hoje em dia, porra, é 10. A gente passa pela Tiradentes, pela Avenida do Estado. Só se olhar para o lado, tem um cara quebrando o vidro do lado para roubar o celular. O quão importante é para você ter os seus filhos estudando em uma escola particular? O quão importante é para você manter o seu status atual de vida? Problema. Implicação. Agora eu vou começar a girar um pouquinho a faca ali, ó. O estudo dos seus filhos teria que ser interrompido caso eles não pudessem mais contar com a sua fonte de renda? Se o cara é pilar financeiro, qual que vocês acham que é a resposta? Se ele for pilar financeiro, ele fecha aí. E se você vir a ocorrer um acidente que te impossibilite de manter o estudo dos seus filhos? Você sabe que custos... Aí você pergunta. E se ocorrer um acidente que te impossibilite de manter o estudo dos seus filhos? E aí? O que acontece? São perguntas bestas, mas a resposta ela é óbvia. Se ocorrer um acidente que me impossibilita de manter o estudo dos meus filhos, os meus filhos vão sair dessa escola. E aí você vira a faca. Como que você se sente com relação a isso? Qual seria o seu sentimento se isso acontecesse? Vocês não viram o vídeo da Dani na íntegra, mas ela usa muito, a gente usa muito essa palavra de qual seria o seu sentimento. Ah, mas o cara é muito grande, ele não tem sentimento. Gente, ele tem. Só que esse cara está mais preocupado com a impotência, com a perda de status, enfim. Tem muitas perguntas aqui. Se você tiver que se mudar do atual conforto da sua residência, quais os traumas que isso poderia te trazer? O cara que é muito apegado à manutenção do padrão de vida dele. Olha aqui, ó, dando aquela amortizada, aquela amortecida.
Eu sei que isso é desconfortável, mas a minha função é te proteger e proteger a sua família, então eu vou perguntar de qualquer forma. Digamos que você venha a faltar na sua família. Pode ser uma incapacidade ou até uma falta permanente. Você já discutiu um plano com a sua esposa sobre o que fazer para manter os planos de educação dos seus filhos? Ó, isso aqui é muito Pau! gostoso. É uma paulada isso aí. Isso é muito gostoso, gente. Todo mundo tem medo. Eu também tinha. A gente não quer ser chato. A gente não quer. Cara, pede permissão. Babi, eu sei que é um assunto super delicado, super constrangedor, desconfortável. Para mim também é. Mas como especialista, eu preciso entender. Se você faltar na sua família, seja uma incapacidade ou até uma falta permanente, você já discutiu um plano com a sua esposa sobre o que fazer para manter os planos de educação dos filhos de vocês? Ele pode ser o Bill Gates, cara. Se ele não discutiu o plano com a esposa dele, se ele não tiver resposta, ele é refém da sua pergunta. E aí, quando a gente olha e escuta e relembra as nossas abordagens, a gente fala, cara, quantas vezes eu pergunto alguma coisa para esse cara? Nos 4 pilares eu só falo, olha, a minha consultoria, ela protege a manutenção do seu padrão de vida, a educação dos seus filhos, sonhos e projetos para o futuro e aposentadoria. Você já ouviu falar sobre PIF? Oi? Cara, você não vende porque você não merece vender, você tem que morrer seco de proposta sem gol nessa putaria desse negócio. Caceta! E aí, ali na solução, você sabe que além da cobertura em caso de morte, o seguro de vida ele também pode indenizar em caso de acidentes pessoais, invalidez. Uma pólice que cubra e atenda todos esses pontos que levantamos é importante para você? Gente, o cara já está exposto. Obter tranquilidade com bom respaldo em coisas que não estão sob o nosso controle é importante para você e para sua família? Ter a garantia de que seus filhos poderão terminar os estudos caso ocorra algum imprevisto é importante para você? Gente, vocês realmente acham que esse cara vai falar não? Só que aqui eu tô dando o tal do close. E a verdade é que a gente pipoca no close. E aí, ó, a gente ainda vai continuar isso aqui na próxima semana, mas eu só vou mostrar um vídeo para vocês. Esse cara foi o professor do Ricardo, quando o Ricardo trabalhava com cursos de inglês. E a gente acha que vender É seguro, verdade mesmo. Eu não assisti é? todos os cursos dele. É verdade mesmo. A gente acha que, ah, não, vender seguro de vida é um bicho diferente, é bem mais fácil vender blá, 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 blá. A gente tá lá inventando desculpa. Olha esse vídeo, que animal. Eu juro que eu libero vocês para o Befone, mas isso aqui é muito bom. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente, é o rapport, é a conexão, é você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, que a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, 2 coisas acontecem. Ela vende para si mesma, ela própria vende para si mesma, ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela. Por exemplo. Cara, que legal isso. Vamos dar um exemplo. Nunca ouvi isso. Vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja alguém que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando por telefone com o cliente, e a gente está conversando aqui. Mas, Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Situação. Caraca, eu já tomou. Eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos da minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, cara, os artigos na tua área, os artigos... Quem está falando é você. E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria o que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá
E Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Vai tá, lá. eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar, e ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles, então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia Ou é crescer. diferente? Eu ia crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro. Ganharia mais dinheiro. E sim, e mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Ah, já várias. Faz. Ah, uma vez eu estava num curso e teve um seminário de treinadores e eu nem entendi o que Eu ele estou falou. te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Poderia ter sido um treinador nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Olha que legal, gente. Só um adendo. Ele repete as frases do cliente que ele quer que o cliente guarde. Então, você está me dizendo que você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não ter inglês, é isso? É isso. Então, você está me dizendo que caso você não volte mais para casa hoje, seus filhos, a sua esposa, a sua família estaria destruída, é isso? É isso. Você está me dizendo que você tem reserva suficiente para apenas 5 anos? É isso? É isso. Ótimo. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, opa, responde. Pô, porque... Putz, eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. Você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. De 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. Nada? Nada. Não é nem tempo... Alguém pergunta aí, lembra ali, perguntinhas finais? Se eu te trouxer uma solução que esteja dentro da sua capacidade de pagamento e das suas necessidades, você estaria disposto a tomar uma decisão a respeito? Existe algum outro motivo que te impediria de tomar essa decisão? Não. Nem financeiro? Acho que não, financeiro não é, tempo não é, de repente é só saber um pouco mais sobre o produto, entender Então, um pouco melhor. se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje? Tô dentro, sim. Então tá bom, eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá, eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Então, eu te dei um exemplo prático aqui. Animal. Não é? Como você se sentiu na condição? Como que eu me senti? Eu me senti... eu não tinha alternativa, é isso. Eu tenho que fazer. Alternativa do quê? Foi você que se convenceu, pô. Cara, isso, eu só reforcei uma coisa que... Ela veio à tona, uma coisa que eu já acredito, eu tenho que fazer. Esse princípio vale para qualquer produto. Porque esse princípio não é do produto, é do ser humano. Certo. Então, o vendedor que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente ele mesmo chegar à conclusão daquilo que ele quer.
Perfeito? Então, assim, eu acho que assim, na operação é mais antecipação, Antecipar. para você ter uma abordagem mais preditiva, Certo. e na venda é conexão, ouvindo mais e direcionando para que a pessoa própria venda para si mesma. Delícia, gente! Qualquer semelhança não é mera coincidência. Parece até que ele tem a nossa ADN e as perguntinhas finais ali da dele. Sabe aquelas que a gente não faz? Tá tudo em branco? Essas daí mesmo. Aí a gente toma F2. Dá uma raiva, não dá? Eu tô com raiva, tô com vontade de ligar para um monte de cliente que eu fiquei falando igual uma taquara rachada. Gente, quero agradecer vocês. Ó, vai ter votação, hein? Muita gente foi boa aqui. Vocês mandam lá no grupo quem que inspirou vocês hoje, quem fez as melhores colocações para poder ganhar o livro. E aí, semana que vem, a gente vai trabalhar mais perguntas para que a gente consiga evitar, né, e se antecipar aí para F2 e tudo mais. Se vocês dominarem essa arte, na boa, sinceramente, MetLife, me perdoe. Cara, a MetLife é só uma ferramenta. É isso. Ele não precisa... Depois que ele entender que ele tem um problema, a MetLife é só uma ferramenta e você foi alguém muito importante para ele chegar nessa conclusão. Gente, obrigada. Amo vocês. Bom Abefone. E quem que tá ganhando, Bruninha? A Bruninha tá aqui, não? A Bruninha não tá aqui, Gomes. Quem que tá ganhando? É o Brian? Quem não perdeu? É o Benfica. Por enquanto, é o Benfica. Benfica, Por né, enquanto. bebê? Por enquanto. Ixi, Maria. Bora, gente. Bora, O jogo pô. só termina quando acaba. Pessoal, me ajuda aí, Ai, pô. que delícia. Amo vocês. É bom saber das regras, é bom saber das regras para o jogo andando. É, É mais gostoso. então. Só a capa, É. como diz.